1 Coríntios capítulo 4, leia primeiro versículos 1 e 2, diz assim: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Vai lá no versículo 6 agora. Diz assim: meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Até aqui, igreja. Olha para mim, por favor. Deixa eu explicar para você a razão de Paulo estar trazendo estas palavras à igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja, digamos, bastante complicada, em certo sentido. Era um lugar, era uma comunidade, era um povo que tinha muito ciúme entre eles. Competições, orgulho, pessoas que se sentiam melhores do que as outras, pessoas que queriam, como ele mesmo diz aqui, nós vamos falar disso, se sobressair umas das outras. Pessoas que por pouco, por muito pouco, estavam discutindo dentro da igreja. E também teve coisa muito feia na igreja de Corinto, como, por exemplo, o enteado querer possuir a sua madrasta, a mulher de seu pai. Tudo isso você vai encontrar na igreja de Corinto. Mas o pior de tudo é que eles estão vivendo desse jeito, ainda muito na carne. Paulo vai falar disso também. Paulo ele chega a lamentar dizendo para essa igreja o seguinte: eu queria estar trazendo um outro alimento para vocês, mas vocês não podem suportar. Eu dei leite para vocês e eu pensava que poderia agora mudar os nutrientes. Eu achei que agora eu poderia entrar com outro alimento, mas eu tenho que continuar dando leite ainda para vocês. E Paulo diz assim: porque vocês são carnais ainda, quando já deveriam estar lá na frente, serem espirituais, e estou eu de novo tendo que dar leite para beber para vocês, porque tem briguinha entre vocês, tem ciúme entre vocês, tem competição entre vocês. Vocês não são carnais sendo assim, desse jeito? Paulo vai dizer tudo isso. Mas o problema é que esse jeito deles serem, esse comportamento deles, agora faz com que Paulo e Apolo seja colocado nesse balaio deles. Quando eles deveriam deixar Paulo e Apolo, pastores, fora disso. Não envolvê-los na sua rixa, na sua competição, no seu ciúme, na sua porfia, na sua vaidade. Mas eles começam a envolver os dois, que não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, muito pelo contrário. Mas eles começam a criar na igreja o partidarismo. Está dando para entender, igreja? Posso ter a sua atenção? Toda ela eu quero, não só um pedaço, não só uma parte. Começa a haver partidarismo na igreja. Um clubismo, um bairrismo, um partidarismo. Ao ponto das pessoas olharem uma para as outras, um grupo olhar para o outro e dizer: eu sou do partido do Paulo. Não, eu sou do partido do Apolo. E começarem a se medir, a se equiparar, a se comparar. Até eles que não têm nada a ver com o comportamento deles são colocados no meio da bagunça deles. E Paulo ele fica um tanto indignado com isso. Paulo vai chegar a dizer, você pode ler depois, lá no capítulo 3, você vai encontrar tudo isso que eu estou resumindo aqui para vocês. E Paulo vai chegar a dizer, quem é Paulo? Quem é Apolo? Para que esse sectarismo, esse partidarismo? Quem sou eu? Quem é o outro, meu companheiro?
Eu plantei, Apolo regou, em outras palavras, só fizemos o que tínhamos que fazer. O crescimento veio de Deus, diga glória a Deus. Porque é Deus quem dá o crescimento. O homem só faz aquilo que lhe compete fazer. E como nós lemos aqui, como cooperadores, como mordomos, como ministros, aqueles que recebem a incumbência de pôr em prática o seu dom, o seu chamado, o seu ministério. O dono das ovelhas não é o pastor. O dono das ovelhas é Jesus, o Cristo. Amém, igreja? Ele é o dono. O pastor vem e faz aquilo que ele foi chamado para fazer. Recebeu a incumbência de fazer. O pastor não pode buscar glória, buscar aplauso, buscar reconhecimento, buscar que as ovelhas fiquem reféns dele, dependentes dele, porque o que é que ele tem para dar? Nada. O que é que ele tem e que ele ofereça que não tenha recebido do alto? Você sabia que o pastor também é ovelha? É tão ovelha quanto vocês. Eu preciso ser pastoreado, eu preciso ser exortado. Eu careço da graça, da misericórdia de Deus. Eu não sou senhor de vocês, dono de vocês, eu não sou patrão de vocês. O que nos diferencia, igreja, deixa eu falar isso para você, é a responsabilidade que está sobre mim. Eu sou feito de carne e osso, estou falando eu, qualquer um que ocupe esse lugar. De carne e osso, tem fragilidade, tem problemas, tem emoções, tem sentimentos, é tentado, é provado. Ser humano, diferença zero, nenhuma, a não ser a responsabilidade que recebemos. E junto com a responsabilidade, a capacidade. Mas que fique claro, recebemos. Não tem nada nosso nisso. Não tem nada que pertença ao homem nisso. E Paulo está tentando dizer para essas pessoas o seguinte: que história é essa de eu sou de Paulo, para com essa infantilidade? Que história é essa que eu sou de Apolo e vocês ficam aí competindo, medindo forças, olhando um para o outro de cima para baixo, porque eu sou do Paulo. Não, mas eu sou do Apolo. Paulo foi quem evangelizou a cidade de Corinto, ele ficou ali 1 ano e meio pregando para eles. O evangelho chegou até Corinto através de Paulo. Amém, igreja? Mas passou-se um tempo, o Apolo foi até lá pregar para eles, fazer o seu trabalho como missionário também. É por isso que Paulo vai dizer, eu plantei e Apolo regou. Mas o crescimento vem de Deus. Funções diferentes, ministérios diferentes, situações diferentes, mas tudo vem de Deus. E a gente precisa ter esse entendimento, ter esse compreendimento. E Paulo vai dizer assim, eu estou usando todo esse linguajar, eu estou usando toda essa explicação para aplicar a mim e a Apolo. Porque está muito mal o que vocês estão fazendo aqui, está muito errado o que vocês estão fazendo aqui. Dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Até o nosso nome está no rolo, na boca de vocês. Sendo que a gente não é nada e não quer glória nenhuma. Por isso está escrito, leia de novo lá no versículo 1 e 2. Assim, pois, importa que todos nos considerem, ou seja, que todos olhem para nós como ministros de Cristo. Aqui na minha está escrito ministro, na sua está como? Ministro. E encarregados, na sua está como? Despenseiros, não é? A mesma coisa. Alguém que tem uma responsabilidade com quem recebeu. Encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Olha aqui, Paulo dizendo. Eu e Apolo, a gente é servo. E o que se espera de nós, olha a humildade de Paulo. O que se espera de nós não é que a gente seja encarado como estrela, como alguém digno de qualquer coisa. O que se espera que vocês encontrem em nós ao olhar para nós é que vejam em nós fidelidade com aquilo que nós recebemos para fazer. Apenas isso. Está de bom tamanho. Amém, igreja? É o que Paulo está dizendo para eles. Porque esse povo, igreja, é aqui que eu quero chegar. Esse povo, o que é de um partido, está olhando para o outro que é do outro partido, com diferença. Se achando melhor, mais elitizado. Cada um tem a sua justificativa.
Eu sou do Paulo apóstolo, você é do Apolo. Quem é o Apolo? O Apolo é um cara aí. Paulo não. Paulo é o apóstolo, é o que primeiro pregou para a gente. Não sei qual era a discussão, mas talvez algo nesse sentido. E talvez o outro trouxesse a sua justificativa. Não, mas eu sou do Apolo porque Apolo isso, Apolo aquilo outro. Talvez tenha ficado mais tempo. Talvez Apolo ficou morando ali mais tempo. Eu não sei, a Bíblia não fala. Mas cada um tinha a sua justificativa para se encher de orgulho. Guarda essa palavra. Se encher de orgulho por pertencer a um partido e o outro pertencer ao outro partido. O orgulho entrou. E Paulo está abrindo os olhos deles, tentando dizer para eles: vocês estão idolatrando homens, homem não é nada, é só um servo de Deus com a incumbência de levar a mensagem de Deus, como Deus assim determinou, e nada mais do que isso. Para com esse negócio, para com essa coisa, para com esse orgulho. Isso está causando rachadura entre vocês, facção entre vocês, partidarismo entre vocês. Como eu disse, esse clubismo, esse bairrismo, essa coisa entre vocês. E não pode ser assim, vocês se sentirem uns melhores do que os outros, está errado. E aí vai lá no versículo-chave, que é o versículo 7, que diz assim: pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Olha o que Paulo vai dizer. Vamos esquecer agora o ministério, a igreja, Paulo, Corinto, Apolo. Vamos olhar para nós. Vamos olhar para a nossa vida, para a sociedade. E esse versículo vem puxar a nossa orelha, vem exortar a gente. A pergunta é para mim hoje, a pergunta é para você hoje. Quem que te faz sobressair? Quem? É o seu diploma? É? É o seu dinheiro? É isso? É a sua habilidade? É o seu dom? É o seu talento? É a sua capacidade? É uma pergunta aqui que fica. Quem é que faz você sobressair? O que é que faz você achar e pensar que é melhor do que o outro ser humano feito de carne e osso? Igual a você. O que é que te faz colocar nesse patamar mais elevado? Responde para mim, é o que Paulo está dizendo aqui. Me explica. Me faça saber. O que faz você distinto do seu irmão? O que faz você tão maior do que ele? O que faz você tão superior a ele? É o seu estudo? É a sua vocação? O que te faz sobressair? E a primeira coisa que a gente precisa aprender aqui, gente, é que nada disso nos faz sobressair. Primeiro porque tudo vem do Senhor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E tudo vem com um propósito. A Bíblia diz que no céu há livros. Talvez você pense que tem um só livro lá, o livro da vida. Não. Está lá em Apocalipse. Tem o livro da vida e tem outros livros. Um desses livros é o livro das obras. Então aquilo, o que quer que seja que eu tenha recebido, seja um dom, seja um talento, seja um recurso, seja uma habilidade, seja uma capacidade, foi dado com uma finalidade, não é para te envaidecer. Não é para mim me sentir superior. Se eu tenho algo nesse sentido, dom, talento, habilidade, capacidade, Deus me deu para que eu viesse, por meio disso, servir aos outros, servir as pessoas. Simples assim. Simples assim. E lá no dia, quando o livro for aberto, e Deus vai dizer, Wander, eu te capacitei com isso daqui. Eu te dei esse talento aqui. Eu te dei essa habilidade aqui. Deixa eu ver aqui no livro o que foi que você fez com isso aqui. Nada. Ou quase nada. Ou até fez. Fez o quê? Se sentiu melhor do que os outros. Se sentiu superior aos outros. Se considerou alguém que merecia destaque entre as pessoas. Foi isso que você fez com algo que eu lhe dei, que eu te entreguei. Foi isso que você fez. Está dando para entender, igreja? O raciocínio da palavra.
Então Paulo vai dizer isso aqui que é para mim e para você. E o que é que você tem? Talvez você tenha, sim. Sem falsa modéstia. Sem discurso de humildade fajuta. Fajuto. Você é aquela pessoa que pode dizer: eu sou um excelente cozinheiro, eu sou um excelente mecânico, eu sou um excelente orador. Não quero me exaltar. Mas é fato, eu tenho essa habilidade, e tenho, não está mentindo. Tenho uma destreza para alguma coisa. Mas Paulo vai dizer: o que é que você tem que você não recebeu? O que é que você tem que você produziu? O que é que você tem que é seu, propriamente seu? É a pergunta aqui é retórica, a resposta é nada. Porque se você tem, saiba, olha para mim, igreja. Saiba, criatura, que você tem só porque você recebeu. Só por isso. Só por isso. A gente vai ver lá no livro de, acho que é Êxodo, ou Números. Está lá no Pentateuco. Homens, um deles é Bezalel, tem um outro que me fugiu agora, que foram nomeados por Moisés a mando de Deus. Sabe por quê? Porque esses homens, eles tinham habilidade para trabalhar com ouro. Para poder fazer as coisas do tabernáculo, coisas muito detalhadas, somente mãos habilidosas poderiam fazer aquilo. Mas Deus vai dizer para Moisés: escolhe esse, escolhe aquele. Porque eu tenho a eles a capacidade. O meu Espírito capacitou a eles para trabalhar com ouro, com prata e com coisas preciosas. O que, meu? Foi a Bezalel e o. Mas que era pai e filho. Eu lembro que um é Bezalel. Bezalel e o. Não tenho certeza, o outro me fugiu o nome agora. Mas Deus vai dizer: escolhe esses homens, porque o meu Espírito está neles. Porque eu os capacitei para tal. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então seja eu quem for. Esteja eu inserido no meio que eu esteja. Eu estou ali para servir por meio desse dom, por meio dessa habilidade, por meio dessa capacidade que eu recebi. Não é minha própria. Veio de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então fica essa pergunta: quem é que faz você sobressair? Outra pergunta: o que você tem que não tenha recebido? E o pior de tudo, se recebeu, se você tem consciência que recebeu, por que se gloria? Por que se exalta? Por que se acha? Sendo que foi recebido. Sendo que foi uma dádiva, um presente de Deus, para que se achar? Gente, isso aqui não é coisa de gente rica só não. Eu vou ser bem franco com vocês. Às vezes a gente pensa que o metido, aqui não é metido que vocês falam, né? Amostrado? O amostrado, metido, é porque tem alguma coisa. Gente, não se engana não. Assim de gente que não tem, como diz o ditado, um gato para puxar pro rabo. E tem o nariz assim. Está cheio. Não dando razão para quem tem, mas quem tem ainda metido baseado naquilo. No carro, na casa, na mansão. Mas pior ainda é o outro. Os dois estão errados, mas pior ainda é o outro, que nada tem, nada possui. Mas ele tem esse senso dentro dele de superioridade, de olhar os outros de cima para baixo. Ainda que eu tenha, se tenho, recebi, ganhei de Deus, presente de Deus. O que eu faço com isso agora? Pergunte para Deus, Ele vai te dizer. Ele vai te apontar um monte de situações onde você deve usar aquilo que você tem. Amém, igreja? Amém. Se você tem o dom de educar, de ensinar, faça isso. Ah, mas eu não estou como professor, cadastrado, matriculado, contratado por uma escola. Ensine. Colega, parente, vizinho, tire dúvidas. Ensine as pessoas. Seja lá o que for. O que você puder compartilhar, igreja, nessa vida que Deus te deu, compartilha.
Porque eu repito, tem um livro chamado Livro das Obras, e vai pesar no dia que esse livro for aberto aquilo que nós recebemos. E talvez você pense, eu não tenho nada para dar. Situações na vida vão chegar até você em que você será desafiado a semear na vida do outro, com alguma coisa, pouco ou muito. Guarda isso, ninguém é tão rico que não possa receber, ninguém é tão pobre que não possa dar. Há algo que a gente pode derramar na vida do outro. Há algo que a gente pode contribuir para tornar a vida do outro mais leve, mais fácil. Há algo em nós, sim. Há situações que seremos postos à prova. Recebemos. Talvez receberemos. E se recebemos, ou recebermos no futuro, é para ser feito algo com isso. Mas veja lá o que você vai fazer com isso. Paulo deixa o exemplo, por isso que ele fala, eu apliquei essas coisas a mim e a Apolo figuradamente, ou seja, eu me coloquei como exemplo nisso. Paulo está dizendo, eu sou só um servo, e estou aqui para servir vocês, assim como Apolo também. Então, se você tem ou vier a ter, seja somente um servo, e não alguém que olha para si e diz, eu possuo, eu tenho. Porque se possuir e ter, é porque recebeu. Apenas por isso. Simplesmente por isso. Amém, igreja? Então Paulo está exortando a igreja. O Espírito Santo hoje está nos exortando. Ele sabe porque eu e você estamos ouvindo essa palavra aqui. Coloque a sua vida a serviço de Deus, igreja. E colocar a vida a serviço de Deus significa, trocando em miúdos, coloque a sua vida em serviço do próximo. Em serviço das pessoas. Não vá à igreja apenas, seja igreja, seja sal, seja luz, seja alguém que torna a vida dos outros um pouco melhor, um pouco mais iluminada, um pouco mais leve, um pouco mais fácil de ser vivida, seja um facilitador da vida dos outros. É isso que a gente tem que ser. Eu admiro muita gente que ocupa esse lugar aqui que eu ocupo. Agora eu fui consagrado a bispo. Agora eu sou intocável, agora eu tenho que andar num carrão, morar numa casona, e agora pessoas, obreiros, têm que engraxar o meu sapato, porque agora eu sou bispo. Olha que bonito. Sabe o que você ganhou com essa unção? Mais trabalho, mais responsabilidade. Mais servo você tem que ser. Entenda isso, igreja. A lógica de Deus é invertida. Em tudo. O último é primeiro, o maior é o menor. Quanto mais você crescer na vida, entenda, mais servo você tem que ser. E tudo que você vier a ter, possuir, seja material ou imaterial, dom, talento, coloque isso para trabalhar. Deus te deu, mas deu com uma finalidade, e repito, o livro vai ser aberto para você prestar conta. O que você fez? O que você fez? Que silêncio. Eu vou encerrar aqui, igreja. Fazer uma analogia. Olha para a vida nossa. A gente não possui nada, igreja. Numa primeira olhada, no primeiro olhar, você vai ver que você não é dono de nada. Às vezes a gente pensa que tem uma propriedade. Eu acho um tanto absurdo isso, mas eu não quero pender para o lado da política, não. Mas a pessoa tem lá uma propriedade dela, o nome dela, pago por ela, com o suor do rosto dela. Mas ela tem que pagar o imposto daquilo que já é dela. Todo ano. Não é mesmo? Sinto muito te informar. É, mas não é. É, mas não é. Aí você compra um carro, tem o seu carro, paga o valor dele, ou seja, dinheiro para lá, carro para cá, acabou. Teoricamente é assim, teoricamente, porque na prática não.
veio para o seu nome, recibo no seu nome, dinheiro foi para lá, carro veio para cá e toma imposto. Todo ano. É seu, alguma coisa é sua? Não é. Então você vai pagando pelo uso das coisas, você vai pagando por você desfrutar das coisas, quando na verdade elas não são suas. E eu posso dizer uma coisa para você? Tem países que já são assim, e esse país aqui, o nosso, tem projetos para isso. Em que cidadão algum terá direito à propriedade. Tem projeto já. Prontinho, se aprovado. O que é seu não é seu definitivamente. Descaradamente. Não será seu, será tudo do governo. Tem país que já é assim. Será tudo dele. O ser humano perde direito à propriedade privada. Você sabia que tem projeto para a pessoa não ter direito à herança? Quando seus ascendentes falecerem, partirem, e você, lá na sua pureza, pela lógica das coisas, vai acreditar que será seu. E o governo vai dizer, passa para cá, não é seu coisa nenhuma, quem disse? Tem projeto para isso. Então a gente vai vivendo uma vida que a gente pensa que tem alguma coisa quando a gente não tem nada. Mas eu quero dizer uma segunda coisa para encerrar. Talvez você esteja pensando nisso, então tudo é do governo? Aí você dá uma segunda olhada, e num segundo olhar bíblico, nem nós, nem do governo. Tudo de quem? De Deus. João Batista disse, o homem não recebe nada se do alto não for concedido. Paulo está dizendo, o que você tem que você não recebeu? Até o governo, quem o governo pensa que é? Está lá porque Deus permitiu que ele estivesse lá. Seja esse, seja outro. Posso ler uma coisa que está em Deuteronômio para vocês? Deixa eu achar aqui. Versículo 14 do capítulo 10. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. Aqui fala do céu. E depois diz, a Ele pertencem a terra e tudo o que nela há. Amém, igreja? Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Não viemos, não voltaremos. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Eu e você somos pó. Não sou melhor do que vocês. Não sou melhor do que ninguém. E ninguém é melhor do que o outro. Guarde-se essa passagem no seu coração. Eu vou ler só mais uma vez o versículo 7. Pois quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se gloria? Como se não tivesse recebido. Igreja, nada é nosso. Repita isso, nada é nosso. A gente não tem nada. 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 Então viva na humildade. Viva na simplicidade. E quando você vê alguém em aperto, e você olhar para si e dizer, tenho como ajudar, tenho como resolver, tenho como tornar a tua vida mais fácil. Nessa questão, nesse ponto, nesse problema, vá lá e ajude. Vá lá e socorra. Vá lá e faça algo por essa pessoa. Seja um bom samaritano. Diga glória a Deus. Seja a pessoa que vai ouvir de Jesus, eu estive nu me vestistes, enfermo me visitastes, com fome me deste de comer, preso me visitastes. Seja essa pessoa. Permita que possibilidade em você e necessidade no outro se completem. Que a tua possibilidade supra a necessidade do outro. Permita-se ser um instrumento de Deus. Ah, mas é incrédulo, é bruxo, é feiticeiro, não interessa. Não importa.
vício, tem isso, tem aquilo. Não importa. Ou para fazer o bem, você tem que olhar a carteirinha dela. É justamente isso que Paulo está combatendo. Nós somos do Paulo. Vocês são do Apolo. É disso que Paulo está falando. Eu sou evangélico. Se o católico precisar, vá procurar os seus irmãos católicos. É isso, igreja? A Bíblia fala para a gente olhar primeiro para os da família da fé, mas não só para os da família da fé. Seja instrumento de alívio, onde há tensão. Seja essa pessoa. Talvez eu não tenha achado o argumento que eu gostaria de ter, mas eu oro para que o Espírito Santo te dê a compreensão e persuada você a compreender essa palavra. Amém, igreja? Deixa Deus usar você. Deixa Deus usar você. Às vezes não é dom, não é talento, não é uma habilidade peculiar, especial. Às vezes é força física. Se o carro travar na tua frente, você é homem, tem 2 braços, 2 pernas, forte. Vá lá, ajuda aquele cidadão a empurrar aquele carro, para tirar ali do meio do caminho. Não sei. Eu sei que eu já falei bastante, igreja. Às vezes você quer um chamado, que um anjo apareça para você poder fazer algo bom para as pessoas. Posso dizer algo para você? O chamado vem. Sabe qual é o chamado para eu fazer o bem para o outro? Tomar conhecimento. Isso é bastante. Não pediu minha ajuda, não implorou, um anjo não apareceu, mas eu tomei conhecimento. Pronto, encare isso como um chamado. Encare isso como um chamado. De onde o senhor tirou isso, bispo? Neemias. Neemias estava lá num palácio muito bem colocado, copeiro do rei, olha que coisa boa. Cargo bom, profissão boa, salário bom, morando no palácio. Cargo de confiança. Mas ele disse que o irmão dele veio até ele e contou da situação do seu povo lá em Jerusalém. Bastou Neemias ouvir que a coisa não estava bem lá. Ele não foi convocado. Ele não foi chamado. Nenhum anjo falou para ele até lá. Ele apenas o quê? Ouviu. A coisa lá está ruim. Aquilo ele já tomou para si. Ele falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Aí ele vai, ora a Deus e pede a permissão do rei para dispensá-lo do seu trabalho, para ele ir lá socorrer os seus irmãos. Qual foi o chamado de Neemias? Ouviu. Tomou conhecimento da necessidade alheia. E isso bastou. Às vezes você acha que é uma coisa boba. Eu estou relutando para dar exemplo meu, porque senão eu vou cair no pecado aqui que eu falei. Você vai olhar para mim como um cara bom. Nada disso. Mas teve um caso, isso aconteceu aqui em Rio Largo, que eu vi uma pessoa numa dificuldade e sem condição de fazer aquele serviço, realizar aquela tarefa. Eu olhei e vi, perguntei, mora algum homem na casa? Não, não mora. Tá bom. Agendei um dia, um horário, fui lá com a minha esposa, já que não morava homem na casa. E mexi em tudo lá, arrumei tudo lá, porque era trabalho braçal. E eu vi que eu podia fazer aquilo, eu fui lá e fiz. Amém, igreja? Não é para você olhar para mim como... Não. Mas um exemplo de que às vezes você fala, eu não tenho uma habilidade assim especial. Eu não tenho um negócio assim que eu possa impactar uma vida. Você que pensa. Um esforço, uma dedicação sua, algumas horas. O trabalho braçal que você fizer. Fulano, deixa para mim. Fulano, deixa que eu resolvo. Não posso ir, não tenho quem me leve. Estou aqui. Quando precisar de novo, lembra que eu estou aqui. Pronto. Simples assim.
O que nós temos, recebemos. E recebemos com um propósito. Somos despenseiros, administradores disso que recebemos. Recurso, dom, talento, capacidade, seja o que for. Coloque isso para trabalhar. Amém, igreja? Amém. E não para se achar só porque tem. Não faça isso. Quem entendeu a palavra direitinho? Fique de pé no seu lugar. Eu me lembrei de uma coisa que eu estava pensando quando eu estava meditando nessa palavra. Você imagina assim, por exemplo, me veio esse exemplo, um compositor, músico, que está compondo um louvor para Deus. E ele está lá no violão, no piano, lá, criando os arranjos, a harmonia, a melodia. E ansioso para aquilo ficar pronto para oferecer para Deus. E pessoas ocorre assim no pensamento dele: peraí, Deus, o senhor não pode ouvir ainda. Deixa eu acabar aqui primeiro. Não fica ansioso não, já fica pronto, eu canto para o Senhor. Quem que deu a letra? Quem que deu o talento? Quem que está inspirando ele? Imagina, um exemplo assim, essa pessoa: ó Deus, aguenta aí, fica ansioso não. Sei que o Senhor está me vendo aqui. Já fica pronto, eu canto para o Senhor. Eu vou cantar para Deus. Quem que está inspirando o camarada ali? Quem que está dando a letra para ele? O que tens que não tenha recebido? Não é o que a palavra está dizendo aqui. O que você tem que você não recebeu? Então, tudo que seja dom, talento, seja cantar, falar, seja o que for, eu dou para Deus. Não, Deus deu para você. Você só põe isso ao trabalho, ao serviço de Deus. Diga glória a Deus. Então a gente precisa perder essa vaidade besta, a gente precisa perder esse orgulho besta e ver que a gente não é nada mesmo. Amém, igreja? Amém. Feche os seus olhos, igreja. Em nome de Jesus. Eu oro para que essa palavra permaneça aí dentro. Se preciso for martelando, 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 martelando. Ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa. Faz essa pessoa entender, Pai, o que quer que ela tenha, ela recebeu. E se recebeu, não é para ser superior, é para servir. Desperta esse entendimento em cada pessoa, em cada coração. No meu, no deles. Muita gente vai se isolando. Muita gente vai fazendo da sua própria vida uma ilha. Inacessível aos outros. E como diz aquela passagem do agricultor que teve uma grande colheita, e ele disse: eu vou guardar tudo isso, já sei, vou destruir os meus celeiros, vou construir celeiros maiores, estarei abastado por longos tempos. Mas o Senhor disse que alguém lhe pediria a alma, dizendo: louco, e o que tens? E o que possuis? De quem será? E às vezes vivemos como loucos, Pai, nos gabando, nos gloriando de um dom, de um talento que não é nosso próprio, que não recebemos. Olhando para os outros de cima para baixo, pobre e infeliz, que pensa ser alguma coisa. Nos ensina, Senhor, a servir. Nos ensina, Senhor, a ser servos uns dos outros. No teu reino grande quem serve, o último é primeiro.
Que a gente aprenda isso. Que essa mensagem hoje nos ensine sobre isso. Que o nosso coração seja humilde para aprender e praticar. É o que eu te peço. Diga, Senhor Jesus, me conceda capacidade, me conceda 12 talentos, recursos, para que eu possa servir ainda mais, para que eu possa liberar ainda mais. E se eu já os tenho, me mostra como trabalhar. Em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. E glorifique o nome do Senhor Jesus.